Bom dia para todos, bom dia para os meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, que vocês tenham um dia de vitória aí na presença de Deus. Bom dia, que o Senhor possa edificar o coração de vocês nesse dia e que sejamos ricamente abençoados pela palavra do Senhor. Bom dia para todos os queridos, hoje é o dia que o Senhor fez, portanto, nos alegraremos nele. Amém? Que o Senhor possa edificar sua vida, seu coração neste dia. Hoje é sexta-feira, né? E nós vamos sextar na palavra de Deus, amém? Então nós vamos ler então Marcos capítulo 1, versículo 32. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, e também expeliu muitos demônios, não lhe permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. É interessante notar que Jesus aqui está no auge do seu ministério em Cafarnaum. Toda a cidade veio até Jesus. Incrível isso, irmãos. E a Bíblia diz que ele pediu, que os demônios sabiam quem era Jesus, mas Jesus não queria o testemunho dos demônios, ele queria o testemunho das pessoas. Porque os demônios queriam proclamar, publicar os feitos de Jesus, falar do Filho de Deus, para que Jesus não tivesse a oportunidade de entrar nas cidades. Porque se você observar o versículo 45, diz assim: mas tendo saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, de toda parte vinham ter com ele. Então, aqui Jesus cura um leproso, que nós vamos falar sobre isso, mas você percebe que Jesus pede para o leproso não anunciar, não testemunhar, porque isso foi um impedimento para que Jesus entrasse nas aldeias e nas cidades pregando o evangelho. Na região da Galileia tinha mais ou menos 240 cidades e vilarejos. E Jesus foi limitado a sua entrada porque muitas pessoas o procuravam. Então, Jesus não queria que isso se tornasse muito público, porque senão ele não conseguiria pregar o evangelho. Versículo 35 diz assim: tendo se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com eles estavam. Tendo encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então aqui, nesta passagem, Jesus se levanta alta madrugada, provavelmente 3 horas da manhã, e aqui é demonstrado claramente os bastidores, né? O segredo do ministério de Jesus estava aqui, irmãos. O segredo da sua vida está aqui. O segredo das nossas vidas está na oração, no momento de intimidade que nós temos com o Senhor. No momento em que Jesus se separou para orar, a Bíblia diz que procuravam diligentemente e procuraram durante a madrugada. E a Bíblia diz assim que Pedro e os discípulos encontraram Jesus e falaram: todos te buscam. E Jesus então diz para eles: olha, nós vamos para outros lugares. Você sabe que a oração é a raiz, o secreto. A oração é a base, é o fundamento para que você possa aparecer em público, manifestar o poder de Deus. Você precisa ter o seu lugar de intimidade. Orará ao Pai em secreto, fecha a porta do teu quarto, e o Pai em secreto te recompensará
Mateus capítulo 6. Aqui estava o segredo. Jesus no meio daquele ministério, pessoas sendo curadas, demônios sendo repreendidos, o reino de Deus chegando, mortos ressuscitando, mas Jesus separava um lugar para orar. É muito importante você ter o seu momento devocional com Deus, o seu momento de intimidade com o Senhor, para que você receba poder e autoridade. Aleluia. Interessante que a Bíblia diz no versículo 38, Jesus disse assim, vamos para outros lugares, vamos para outras povoações vizinhas, a fim de que eu pregue o Evangelho. Havia mais de 240 cidades naquela região da Galileia. E o Evangelho era para ser espalhado para todas as pessoas, não apenas para um grupo seleto. Porque nós temos a tendência de, na igreja, a gente fazer aqueles grupinhos, né? Aquele momento é tão gostoso estar junto com os irmãos, mas não tem razão de criarmos grupos se não for para fora, se não for para expandir. Jesus poderia ter ficado em Cafarnaum, mas ele disse assim, ó, vamos para outros lugares. O evangelho é para todos, não é para um grupo seleto de pessoas. O evangelho não é para ficar nas quatro paredes, irmãos. O objetivo de nós sermos igreja, o objetivo do propósito de Deus nas nossas vidas é para a gente colocar o evangelho para fora. Então vá para o seu escritório, vá para a sua fábrica, vai para o seu dia a dia, vai para a sua escola, vai para a sua vizinhança e anuncie o evangelho. Seja uma testemunha fiel do Senhor. Não permita com que o evangelho que você está vivendo fique dentro das quatro paredes da igreja Adonai Church. Fique só ali naquele culto de domingo. Não. Jesus disse assim, olha, nós precisamos ir para outros lugares. Aleluia. Isso é muito importante. O evangelho é para que outras pessoas sejam alcançadas, para que o reino de Deus chegue ao coração das pessoas. Versículo 40. Aproximando-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e lhe disse, quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Fazendo-lhe então veementemente advertência, logo o despediu. E lhe disse, olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, ao ponto de não poder Jesus mais entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, de toda parte vinham ter com ele. Então aqui Jesus exerce seu ministério, um leproso é purificado. Quem eram os leprosos? Eram aqueles que tinham aquelas chagas, aquelas enfermidades. Hoje nós chamamos de hanseníase. E essa enfermidade fazia com que a pessoa ficasse isolada, fazia com que a pessoa ficasse longe da família, em lugares ermos, em lugares desertos. Mas esse homem desafiou toda a religiosidade daquela época. E ele foi até Jesus, talvez coberto com uma capa. E quando ele se aproximou de Jesus, ele adorou o Senhor. E disse, Senhor, se o Senhor puder, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E Jesus, a Bíblia diz no versículo 41, profundamente compadecido, estendeu a mão e lhe disse, quero, fica limpo. Sabe, eu não sei o que está no seu coração hoje, mas eu quero declarar sobre a sua vida que a compaixão, a misericórdia e a graça do Senhor Jesus está sobre a sua vida. E Deus quer te limpar. Deus quer lavar os seus pecados. Deus quer te purificar. Deus quer te santificar. Deus quer te prosperar neste dia. E para isso que nós estamos aqui, lendo a palavra de Deus e meditando. O leproso era uma situação naquela época
uma situação irreversível. O leproso, sua carne apodrecia e posteriormente ele definhava e morria. Uma situação naquela época não tinha solução. Talvez hoje você esteja numa situação que você não vê resposta, não vê solução, não vê caminho, mas Jesus está profundamente compadecido e aliançado com você para que você tenha esse dia abençoado. Eu não sei quantos boletos você tem que pagar, eu não sei quantas reuniões você tem que fazer, eu não sei qual a luta que você vai enfrentar hoje, mas eu sei que Jesus está profundamente compadecido por mim e por você. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entendemos que o segredo de vencermos, de recebermos o poder do Senhor e anunciarmos o teu evangelho é termos um lugar secreto, onde podemos orar. Muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Nós entendemos, Senhor, a tua palavra. Mas também nós entendemos que o Senhor está profundamente compadecido diante das nossas necessidades. E o Senhor estendeu as mãos para o leproso, e o Senhor estende as mãos para nós, para nos purificar, para nos curar, para nos libertar e para trazer para nós neste dia um dia de glória, um dia de poder e um dia de esperança. Senhor Jesus, venha o teu reino sobre nós e seja feita a tua vontade. Abençoamos os teus filhos nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Vai à luta, meu irmão, porque Deus é contigo, Ele está profundamente compadecido e suas mãos nesse dia estão estendidas sobre você para te abençoar. Até amanhã às 6 horas. Deus te abençoe.